E sobre esse assunto, a gente conversa agora com Eugênio Heisenheder, perdão. Eugênio Heisenheder Júnior, sócio-diretor do RMM Advogados, professor de Direito do Trabalho da PUC do Rio Grande do Sul. Eugênio, seja muito bem-vindo. Perdão pelo lapso aqui na pronúncia do seu sobrenome. Seja muito bem-vindo e boa tarde. Muito obrigado, Vitor. Boa tarde. Boa tarde aos nossos telespectadores da CNN. É um prazer falar com vocês. O prazer é todo nosso, Eugênio. Eu queria começar perguntando, Eugênio, principalmente sobre essa identificação de fatores como sobrecarga, assédio, mas principalmente metas incompatíveis. Eu queria entender como é que a gente pode definir o que é uma meta inatingível, incompatível. Alguns conceitos, eles não abririam margem, por exemplo, para uma judicialização mais exacerbada por parte de alguns empregados, causando alguns riscos de interpretação exatamente daquilo que deveria ser, evidentemente, tá no escopo da atenção das empresas, mas isso a gente não pode acompanhar também uma dificuldade de criar aspectos práticos, fáticos, enfim, né, sólidos em relação a essas interpretações? Perfeito. Vitor, essa é uma preocupação que esteve muito presente na pauta empresarial no último ano, né? Porque essa norma, ela entra em vigência no dia de hoje, mas desde o ano passado foi prorrogada a sua vigência. E um dos clamores por parte dos empregadores era justamente, Vitor, da ausência de clareza, da ausência de objetividade nos critérios que a NR1 coloca, né? Tanto é verdade que uma norma que é relativamente curta, a gente está falando de uma norma já existente de bastante tempo, né, e que simplesmente veio a colocar de forma expressa a necessidade de gerenciamento dos riscos psicossociais. Então, essa norma, a meu ver, ela deixou alguns aspectos assim para que os empregadores pudessem analisar no caso concreto, mas o Ministério do Trabalho ele teve que fazer duas cartilhas já para tentar explicar um pouco a interpretação dessa norma e, mais recentemente, inclusive, foi feito perguntas e respostas para tentar trazer um pouco este critério. O que eu posso dizer, Vitor, aqui para os nossos ouvintes da CNN? Né? Que nós não estamos falando de riscos psicossocial em sentido amplo. São os riscos psicossociais ligados ao trabalho. Então, nós estamos falando aqui de aspectos organizacionais, aspectos que dizem respeito à estrutura da empresa, à forma como o trabalho é desenvolvido, em conformidade com a realidade daquela empresa. Então, a gente não vai ter uma resposta geral e que cumpra todas as perguntas no sentido, né, de esclarecer o que é abusivo para esta ou para aquela atividade. A gente vai ter um senso muito grande aqui de subjetividade e principalmente, como foi bem referido na matéria, Vitor, né, de organização da empresa para que as estruturas, as pessoas, os gestores estejam bem preparados para justamente diferenciar aquilo que é justo, que é legítimo do empregador, de cobrar a fim de meta, de produtividade, de assiduidade, de pontualidade. Né, o que nós colocamos aqui como um fator de risco psicossocial relacionado ao trabalho é quando isso extrapola a razoabilidade, extrapola o limite daquilo que pode ser exigido e está dentro de uma normalidade de trabalho. É muito interessante esse ponto que você traz, porque a norma diz que não se trata de verificar sintomas individuais de cada um desses trabalhadores. Mas aí eu queria entender, na prática, como é que a gente pode considerar que a aplicação, por exemplo, dessas penalidades ou dessas punições, ela vai se dar se eventualmente haja casos isolados de algum tipo de interpretação de que houve, né, algum tipo de impacto em determinada prática dentro de uma companhia que afetou a saúde mental de um funcionário. Como é que eu vou considerar que o ambiente, ele de fato é nocivo? A gente vai precisar de mais de um caso. Eu queria entender um pouquinho na prática como vai ser feita essa fiscalização e, evidentemente, como não levar em consideração esses sintomas individuais. Eu queria entender exatamente como é que funciona a composição dos ditames, dos critérios para essas fiscalizações acontecerem. Perfeito. Os critérios, o Ministério do Trabalho, ele inclusive coloca, Vitor, que ele não exige um critério específico, né? Esse programa, que é a NR1, a norma regulamentadora, ela está inserida num contexto de outras 38 normas regulamentadoras, e principalmente a NR1, os riscos psicossociais,
eles estão relacionados, Vitor, à organização do trabalho, à ergonomia no trabalho, ao conforto no trabalho. Então, na verdade, o esclarecimento que a CNN nos possibilita aqui colocar aos nossos telespectadores, ele é fundamental, porque, de fato, as pessoas estão doentes, né? As pessoas estão endividadas, as famílias estão endividadas, há vício em jogos, em bets, e tudo isso, obviamente, se transforma e se transfere para o trabalho. E o que a NR coloca aqui nós estamos preocupados com a organização do trabalho. O objetivo é alcançar, né, as formas como as tarefas são desenvolvidas, como elas são estruturadas, distribuídas e coordenadas no ambiente de trabalho. Então, o que a fiscalização, a meu ver, vai fazer, e é importante referir ao empresário que nos escuta, né, que no início do ano foram empossados 900 novos auditores fiscais do trabalho. Então, a fiscalização ela estará bastante intensa nesses temas e com reforço ainda por meio de um novo concurso no Ministério do Trabalho. E o que eles vão examinar serão os programas de prevenção da empresa, vai verificar no conjunto o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, e principalmente examinar tudo aquilo que acompanha, Vitor, o que nós chamamos de GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Então, o que vai ser examinado no ambiente de trabalho? Se a empresa ela está capacitada para enfrentar estes temas da saúde mental no ambiente de trabalho, se há treinamentos em relação a lideranças, por exemplo, para dizer o que caracteriza um assédio, o que caracteriza um rigor excessivo, se nós temos ferramentas no ambiente de trabalho para comunicar eventuais descumprimentos dos códigos de condutas da empresa, como essa investigação ela é promovida, como as lideranças elas são capacitadas, a complexidade de trabalho ela está em conformidade com a expertise do seu colaborador, as metas elas são possíveis de se realizar dentro do período da duração do trabalho, de forma que o empregado ele possa ter os seus horários de intervalo respeitados, seu repouso semanal remunerado respeitado. Então, será analisado o conjunto dessas medidas que compreendem a saúde e segurança do trabalho. Eugênio, e em caso de postos de trabalho que tem uma pressão bastante significativa, né? Empregos, postos que demandam exatamente uma pressão, seja do ponto de vista operacional, seja um médico, alguém que demanda exatamente de uma urgência. Eu queria entender, a gente tem uma adequação também dessas características, né, específicas de cada uma dessas profissões, que algumas delas podem ser mais estressantes do que outras? Sim, existe sim, e essa é uma das explicações, Vitor, que o Ministério do Trabalho ele coloca explicando por que não há uma indicação de uma metodologia específica. Por quê? Cada empresa, cada corporação deverá fazer um olhar interno, né, segundo as suas exigências, segundo a complexidade, segundo as atividades que esses colaboradores nela desenvolvem. Então, naturalmente, que empresas, instituições como hospitais terão um olhar, né, muito voltado para a questão da saúde dos seus colaboradores, de acordo com toda a pressão que é inerente à própria profissão. E essa é a razão pela qual o Ministério do Trabalho, e tive a oportunidade de participar de alguns eventos com o Ministério Público do Trabalho, também com o Ministério do Trabalho, né, eles colocam que a NR1, agora essa atualização, Vitor, ela sai um pouquinho da forma, né, porque ela não é um programa específico, não é apresentar algo documental para a ação, para a concretização, em que cada organização terá que examinar dentro, né, da sua instituição quais são os eventuais fatores estressores do trabalho, que tipos de atividades podem eventualmente estar desencadeando, né, um burnout, algum esgotamento mental do seu empregado. Eugênio, muito rapidamente para a gente encerrar, queria fazer duas perguntas em uma. Primeira, a gente vai ter a aplicação, por exemplo, de um dano moral coletivo a partir de casos individuais identificados dentro de uma companhia? E se sim, eu queria entender, a partir também de um dado, né, em 2025 a Previdência concedeu mais de 500 mil benefícios por transtornos mentais, uma alta de 15,6% em comparação a um ano antes. Eu queria entender exatamente, primeiro, se a gente pode ter um movimento de ações coletivas e também se a gente pode ter uma pressão extra numa previdência, né, no INSS, por exemplo, na Previdência Social, que já está bastante comprometida, pressionada, deficitária. Perfeito. Sim, é possível, sim. A gente tem atuação
que não se confunde, Vitor, aqui nós temos o Ministério do Trabalho, por meio do auditor fiscal do trabalho, que é quem vai visitar as empresas e eventualmente lavrar um auto de infração, uma multa. E paralelamente a isso, se for identificado pelo Ministério Público do Trabalho que a empresa efetivamente não está dando, né, uma solução à saúde coletiva, que suas metas são abusivas, que a sua organização do trabalho ela está comprometendo psicicamente os seus colaboradores, ele pode sim abrir um inquérito civil contra essa empresa, oferecer que essa empresa ajuste a sua conduta por meio de um termo de ajustamento de conduta, ou se assim não for, ele poderá ajuizar uma ação civil pública e nesta ação civil pública pedir a adequação da conduta e também uma multa por dano moral coletivo. E sobre o afastamento previdenciário, é importante porque as pessoas sim estão adoecendo, mas nos dados é fundamental diferenciarmos o que é adoecimento mental decorrente do trabalho, e aí sim a síndrome de burnout é o esgotamento decorrente do trabalho, do afastamento simples. Se for o afastamento decorrente do trabalho, isso caracteriza uma doença ocupacional e entra e é classificado pela lei, Vitor, como acidente de trabalho. E isso vai refletir também na empresa para fins das suas alíquotas do SAT. Então, na verdade, ela está aqui sendo onerada também em relação às suas alíquotas, sem contar que a Previdência Social pode entrar com uma ação regressiva previdenciária para cobrar o benefício que ela teve que arcar com este empregado que ficou temporariamente incapacitado para o trabalho. Perfeito. Conversei com o Eugênio Heisenheder, agora sim. Eugênio Heisenheder Júnior, sócio-diretor do RMM Advogados e professor de Direito do Trabalho da PUC do Rio Grande do Sul. Eugênio, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Peço perdão novamente pela indelicadeza. Imagina, é uma satisfação, sempre à disposição da CNN. Prazer é todo nosso. Forte abraço.